Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Esses são versos do poeta Oswald de Andrade, contemporâneo de Vitor Brecheret, um dos mais importantes escultores do Brasil. Outros grandes nomes do movimento modernista, como Anita Malfatti, Mário de Andrade e Tarsila do Amaral, também se dedicaram a uma produção artística voltada à valorização do que é nacional. Italiano de nascimento, mas brasileiro de coração, Brecheret revisitou a cultura indígena através de seus trabalhos premiados em todo o mundo. Parte dessa obra pode ser vista agora na exposição A Arte Indígena de Vitor Brecheret, no Espaço Cultural Correios de Juiz de Fora. Mais um curto-circuito está no ar e agora eu converso com Sidô Brecheret, vice-presidente do Instituto Vitor Brecheret e organizadora da exposição. Tudo bom, Sidô? Seja bem-vindo ao programa Culto Circuito. Sidô, Vitor Brecheret, italiano de nascimento, como é que ele veio parar no Brasil? Então, Brecheret nasceu em 1894, em Farnese de Castro, na Itália, que é a província de Viterbo. E ele teve uma infância, assim, muito difícil, porque ele perdeu vários irmãos, perdeu a mãe, e o pai ficou viúvo com ele e uma irmã chamada Ercília. E aí, os parentes da mãe, que eram os nanes, né, eles já estavam estabelecidos aqui no Brasil. E aí a tia e o tio foram para Farnese e trouxeram Brecheret. Ele tinha 10 anos, foi em 1904 que ele veio para o Brasil. Sidô, o trabalho do Brecheret é reconhecido mundialmente. Como ele começou essa atividade como escultor aqui no Brasil? Então, ele desde pequenininho, ele ficava mexendo no barro, pegava as panelas da tia, queria cozinhar o barro. E ele trabalhava como entregador de sapatos numa loja no centro da cidade. Uma vez ele passou pela cidade e viu no chão um jornal que tinha uma escultura do Rodin. Aí ele chegou para a tia e falou assim: eu quero ser isso. Eu quero fazer isto aqui, que ele nem sabia direito o que era. Aí ela matriculou ele na escola, no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Ele ficou lá, estudou por um tempo. Depois os professores chegaram para a tia e falaram: olha, esse menino não tem mais nada para aprender aqui, ele tem que ir para a Europa. Aí ela conseguiu um dinheiro, colocou ele num navio e ele foi para a Itália. Em 1917, voltou para casa, né? Voltou para casa, né? Foi para Roma, E ficou lá de 1914, 13, aliás, até 19. E ele trabalhou com um escultor muito famoso na época, era Arturo Dazzi. E ele foi ajudante do ateliê, foi aprendendo com esse escultor e também na Escola de Belas Artes, que ele era ouvinte, porque ele não tinha formação para entrar na escola. Aí depois ele fez o próprio ateliê, já tinha várias peças boas, recebeu até prêmio lá, participou de algumas exposições e veio para São Paulo em 19. E o Ramos de Azevedo, que é um grande arquiteto, que fez o Teatro Municipal de São Paulo, várias obras muito importantes, era muito amigo dele da época do Liceu. Deu um ateliê para ele em São Paulo, e no Palácio das Indústrias, onde os modernistas encontraram. Diz que eles chegaram lá, eles eram assim sempre gozadores, né? Souberam que tinha um escultor lá, acharam que iam pegar um escultor assim tradicional, tudo. Chegaram lá, viram uma pessoa assim de avental, muito assim com a cara, ele era sisudo e viram e ficaram estarrecidos com a obra do Brecheret. E aí ele foi um dos ícones da Semana de Arte Moderna de 22. E ele foi, em 21, ele teve uma seleção para fazer o Monumento às Bandeiras, ele ganhou, mas como sempre o governo não tinha dinheiro para fazer o monumento. Aí ele recebeu uma bolsa de estudos para ir para Paris. Em 21 ele vai para Paris, deixando 12 obras para participar da Semana de Arte Moderna. Então ele participou diretamente, né, da Diretamente, Semana de 22, com né? 12 obras. E
todo o que antecipou a semana, né? Artigos e toda aquela revolução cultural que foi a Semana de Arte Moderna, né? Junto com os outros artistas. Cido, eu gostaria de saber um pouquinho do Vitor Brecheret, a paixão dele, o carinho que ele teve pela cultura indígena. Tanto é que essa exposição é voltada aos índios. Ele gostava muito do Brasil, sempre se disse um escultor brasileiro. E quando ele voltou de Paris, em 1936, para fazer o Monumento às Bandeiras, que é também um símbolo da raça, cada personagem do monumento é uma formação do Brasil, entende? Então, índios, negros, italianos. E ele gostava muito de assistir um documentário no cinema do Jean Manzon. E ele começou a ver as filmagens da Ilha de Marajó, dos índios, dos animais, e se apaixonou pelo tema, que é bem brasileiro, né? E aí isso influenciou na obra dele. Então ele ele se voltou ao Brasil, aos temas brasileiros, à origem do Brasil, e produziu toda essa fase que a gente chama fase indígena marajoara também. E teve influência também nessa arte marajoara? Não, porque tinha a Ilha de Marajó, tudo isso. Não tem influência da arte marajoara, mas ele tem, por exemplo, uma peça que chama Drama Marajoara, que é o que ele via lá, porque ele nunca teve contato com índio, nada, nem foi para a Ilha de Marajó, nada, mas ele via, ele gostava muito de ir ao cinema, porque ele era uma pessoa muito tensa. Então, quando ele queria relaxar, ele ia ao cinema. E passava muito esses documentários, né? Porque naquela época não tinha televisão, nada. Então ele ficava assim, ele ficou apaixonado por essa fase, pelos esses índios, por essa formação brasileira, tudo isso. Vitor Brecheret, ele participou da Semana de Arte Moderna com alguns trabalhos. Na verdade, ele foi o introdutor, né, da arte moderna no Brasil. Foi o ícone, Qual que foi a importância de lá para cá? A importância dessa arte modernista de Vitor Brecheret para os brasileiros? Foi muito importante, porque ele teve um contato com todos os artistas da época, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade era muito amigo dele. Inclusive, ele tem um Cristo de tranças que o Mário de Andrade se apaixonou pela peça, que participou da Semana de 22, que era uma coisa completamente diferente, porque nunca se viu um Cristo de trança, né? Então ele chegou em casa com aquele bronze Mário, mostrou para as tias, e as tias ficaram horrorizadas, acharam que era um sacrilégio, como um Cristo de tranças. E aí o Mário de Andrade sentou na mesa e começou a escrever a Pauliceia Desvairada. Através da obra do Vitor Brecheret. E ele participou também como personagem de alguns livros do Oswald de Andrade, ele desenhou capas de livro também. Então teve toda uma influência, não só dele, mas de todo o movimento modernista, né? O Vitor Brecheret participou da primeira Bienal de São Paulo em 1951. Certo. De lá para cá, como foi a influência dele nos escultores daquela época e também nas futuras gerações? Eu acho que toda obra ela influencia nos outros escultores, entende? Então ele teve várias pessoas que, não posso te dizer tal escultor foi influenciado pelo Brecheret, mas ele foi um ponto marcante na escultura moderna brasileira. E esse prêmio que ele ganhou, o primeiro prêmio de escultura na primeira Bienal de São Paulo, em 51, foi muito importante, que é o Índio e a Sua Sopara. Então, e a fase assim, mais contemporânea do Brecheret. Então, ele teve vários seguidores, mas não posso te dizer que não. Este foi influenciado. Ele, toda a técnica, toda a obra dele sempre gerou... Ele teve vários parceiros, entende? Teve várias... escultores que eram amigos, tudo. Mas também ele faleceu em 55, quer dizer, não é que ele deu aulas de escultura, não. Ele não deu aula, mas ele sempre influenciou, entende? Que tipo de material o Brecheret utilizava para esculpir?
O Brecheret utilizava mármore, pedra de França, granito, terracota, e da terracota e gesso, né? E da terracota você fazia o bronze tanto polido como o bronze patinado. E Vários materiais. E essas esculturas também influenciaram, nesses vários materiais que ele esculpia, também influenciaram essa geração de hoje, que hoje nós vemos muito o mármore, o bronze, a terracota, né? Essas obras, tudo é influência dele? Sim, pode se considerar, né? Sidor, eu gostaria de saber a influência, não que ele passou, mas que ele recebeu durante a sua vida, né? A sua trajetória artística. O Brecheret, quando foi para a Itália, ele teve muito contato com esse artista que ele trabalhou no ateliê, que era Arturo Dades. Depois ele foi para a Europa, teve contato com outros artistas. Nas obras deles a gente vê influência de Rodin, influência de Brancusi. E tem um pintor brasileiro que a gente acha que tem muita assim, ligação com a obra do Brecheret, que era muito amigo dele, que ele até chamava como irmão de sonho, que é o Rego Monteiro. Que ali tem uma pintura que é quase uma tridimensional, entende? Então, todos esses contatos têm sempre uma influência. Por exemplo, na época que o Brecheret esteve em Paris, foi a época do Art Deco, que era um movimento em que impressionou todos os artistas. E ele também tem a fase dele Art Deco, entende? Então, essas influências a gente pode medir assim. Sidor, eu queria saber das ferramentas, né? Que é uma preciosidade muito grande nas ferramentas que ele utilizava para poder esculpir suas peças. Fala um pouquinho dessas ferramentas para a gente. Que ferramenta que ele utilizava? Então, ele tem, eu não sei o nome das ferramentas, as ferramentas tem lá na exposição, mas ele tem uma roda que virava a escultura, ele tem uns tipo de uns pregos, umas coisas grandes assim que ele deve ser para fixar, né, a escultura, não, né? Não, para talhar o mármore, para talhar o granito, vários tipos assim, porque se ele fazer terracota, a terracota é toda com a mão, né? Mas para você esculpir um mármore, um granito, você precisa de ferramentas mais firmes, né? Então, essas ferramentas, tipo de um prego, assim, não sei como é que chama, mas é um prego grande que você vai... Martelo também ele usava, vários tipos dele. Vocês também estão expostos na agência dos Correios daqui de Juiz de Fora. É importante você conhecer como é que o artista chegou ali, né? Como é que ele chegou naquela preciosidade daquela peça, né? De uma pedra bruta se torna uma obra de arte. Exatamente. Sidor, vamos dar uma pequena parada e o Culto Circuito volta já já para conhecermos mais um pouquinho sobre Vitor Brecheret. Até já. Estamos de volta com o Culto Circuito e hoje conta com a participação de Sidor Brecheret, organizadora da exposição A Arte Indígena de Vitor Brecheret. Sidor, nós falamos já muito sobre a arte, a vida de Vitor Brecheret, principalmente no seu período modernista. Diversas fases ele passou, por diversos momentos, né, na sua carreira como escultor. Todas essas fases provocou um determinado amadurecimento. Como é que você analisa esse amadurecimento de Vitor Brecheret? Todas as fases dele são muito importantes. Ele teve, quando ele estava em Roma, ele teve ele mostrou esculturas assim mais tensas, mais assim cheias dos detalhes de músculos, uma coisa assim mais pesada. Depois ele foi para a Europa, tinha o movimento e essas esculturas que ele fez em Roma e no Brasil, que participaram da Semana de 22, eram modernas, mas eram assim mais tensas, né, mais fortes. A fase dele, quando ele foi para a Europa, em 21, foi a fase do Art Deco, que eram as curvas mais arredondadas, uma escultura mais suave.
com os traços mais leves, entende? Depois ele voltou para o Brasil para fazer o Monumento às Bandeiras e foi a fase que a gente chama indígena, né? Que para mim é a fase assim mais contemporânea do Brecheret. Que foi a última fase do Brecheret, foi a fase indígena, né? E que são, inclusive tem obras que são assim bem sem detalhe. O detalhe mais importante que tem nas obras dele, nessa fase que é importante, são o grafismo e os incisões que ele faz em todas as obras. Isso aparece não só na arte indígena, como também na arte religiosa da mesma época. As incisões aparecem. Então, é uma fase assim mais contemporânea. Mas como a gente sabe, Brecheret, diferente de alguns artistas, ele não teve aquela fase que ele foi melhor ou foi mais maduro. Ele manteve um padrão de qualidade desde a época dos modernistas até o final da obra dele. Ele não teve às vezes o artista ele tem umas fases que não são tão importantes, outras mais importantes, entende? A dele não, ele teve uma obra assim de qualidade, padrão de qualidade em todas as fases dele. Ou seja, um trabalho impecável, né? Impecável. Realmente. Fala um pouquinho das influências religiosas, né? Que ele teve até uma escultura que ele fez de Jesus Cristo com trancinhas. Fala um pouquinho dessa fase religiosa do Brecheret. Ele não era uma pessoa religiosa, mas a parte religiosa aparece em todas as fases dele. Tem no começo, quando ele estava em Roma, ele tem essa Sora Dolorosa, que é a Nossa Senhora com o Cristo assim no colo. Tem o Cristo de trancinhas, que foi aquela inspiração para o Mário de Andrade. Tem várias, na fase dele também a Déco, tem a Fuga para o Egito, que é maravilhosa, tem várias, tem a Deposição. E na fase, tem muitas obras religiosas. E na fase indígena tem também terracota. Tem São Francisco, ele gostava muito de São Francisco. Ele fez vários São Francisco com viola, São Francisco com pombinhas. Em todos aparecem essas incisões, esses grafismos que ele fazia, vocês vão ver na fase, nas peças indígenas também. E dentro da fase indígena tem Nossa Senhora indígena, tem a mãe, mas tem também a Virgem indígena com o menino. E ele junta todos os temas, por exemplo, ele tem uma... A religiosidade estava bastante presente e era muito forte, né? Muito forte, nas obras dele. Muito forte. Inclusive, a gente uma vez fez uma exposição linda que chamou Arte Sacra de Victor Brecheret. Foi muito bonita. Essa fase religiosa dele é muito forte também. Tem uma pia batismal que ele fez. Ele tem uma capelinha lá em Atibaia, no interior de São Paulo, que ele fez, ele desenhou a capelinha, ele pintou na parede, fez uns desenhos na parede também de Cristo e fez várias peças para compor a capela. Ele tem também, porque ele tem obras também importantes, inclusive na fase de Paris, nos cemitérios. Tem também na capela do Hospital das Clínicas, toda a via sacra dele. E tem também outro tema que ele gostava muito, que faz parte que entra também na fase indígena, são os cavalos. Ele tem no Jockey Club de São Paulo, todos os altos relevos são todos do Brecheret. O Jockey Club inteirinho com relevos do Brecheret. São as heranças deixadas por ele na fase religiosa. Não tem uma fase religiosa, tem eu acho que todo o percurso dele, né, tinha sinais, né, representações religiosas. Representações religiosas. Cido, me fala uma coisa, essa exposição que retrata o indígena, até que ponto esse trabalho dele contribui para as causas indígenas? Eu acho que é muito importante, porque valoriza a cultura indígena, valoriza
a nossa raça, né? As nossas raízes. Então, eu acho que isso é muito importante. Você valorizar toda a formação do povo, né? O índio, que foi o que já estava aqui, e mesmo os outros que vieram, o negro, o italiano, todos esses foram importantes, porque o Brasil é um país de várias raças, né? E não tem raça, porque é o povo brasileiro. Então, toda essa formação e essa parte indígena a gente tem que valorizar muito. Eu acho que essa exposição valoriza muito esse tema. Voltando à questão do modernismo, né, na Semana de Arte Moderna de 1922, qual que foi a grande importância dele nessa participação e no significado que ele representa hoje para os artistas contemporâneos? Ele foi o ícone foi considerado por vários artistas da época o ícone da Semana de 22, né? E houve uma influência muito grande, porque realmente a Semana de 22 revolucionou a arte no Brasil, né? Não era uma arte tradicional, era uma arte... E virou tudo, na música, na pintura, na escultura. Foi muito importante, né, para a arte brasileira. Analisa em termos nacionais. Na Semana de Arte Moderna, Vitor Brecheret. Quem foi Vitor Brecheret para o Brasil? O Vitor Brecheret é o maior escultor modernista brasileiro. Ele realmente ele é muito importante, ele tem uma obra que é um legado para o Brasil, que tem que ser muito valorizado, tem que ser conhecido, tem que ser divulgado, porque é o escultor mais importante, assim, modernista, né? E isso representa um legado, um patrimônio para o Brasil. Eu acho que ele é um patrimônio para o Brasil. Cedô, o Vitor Brecheret também teve muitas obras, né? Inclusive existem ainda muitas obras públicas, não só no Brasil, como também na Europa. Como você analisa essas obras espalhadas pelo mundo, né, do Vitor Brecheret? Olha, o Brecheret... ele é um escultor monumental. E mesmo com as peças pequenas, você vê uma monumentalidade nas peças. E ele tem várias peças públicas importantes. O Monumento às Bandeiras, que eu considero o mais importante, em São Paulo. Em São Paulo tem várias. Tem o Caxias, que também foi inaugurado até depois que ele faleceu, que é uma obra imensa, uma maior estátua equestre da América do Sul. E ele tem também uma muito bonita, que é o Fauno, que fica dentro de um jardim lá no Trianon. Tem várias em São Paulo, tem o Banho de Sol, tem também, agora foi mandado para o Jardim de Luxemburgo, em Paris, uma peça que chama Portadora de Perfumes, que está lá no Senado. Está muito bem colocada. E quando ele estava em Paris, o governo francês comprou uma peça dele que chama O Grupo. Essa peça foi comprada para o Museu Jeu de Paume. Mas agora ela está no interior da França. Nós estamos tentando trazê-la de volta para Paris, porque é uma peça super importante, de granito, e que foi com essa peça que ele ganhou o prêmio da Legião d'Honneur, que eu já tinha citado aqui na entrevista, que é super importante. Cedô, essa exposição que está aí, né, a arte indígena de Vitor Brecheret, ela já passou por diversos lugares, agora está em Juiz de Fora. Pretende dar prosseguimento? Expor em alguns outros espaços culturais? Eu tenho vontade de levá-la para vários lugares do Brasil, quero levá-la para o exterior também, para a Itália, estava pensando na Embaixada do Brasil na Itália, quero levar para Paris e também para Nova York. Então, eu acho que é uma exposição que a gente tem que levar, ou talvez até levar várias fases dele para o exterior, mas eu acho que é uma exposição que tem que ser divulgada, porque ele é um escultor que tem que ser conhecido no Brasil, entende? Um escultor e no exterior. modernista. Ele é modernista. Ele é conhecido, foi na época de Paris, ele foi, assim, teve uma projeção imensa, mas
Se as pessoas se a gente não faz, não mostra, não volta a falar para as novas gerações quem foi Brecheret, aí os artistas vai perdendo, quer dizer, não é que ele vai perdendo, mas as pessoas perdem a oportunidade de conhecer um grande artista. Então, isso vamos falar um pouquinho agora do pessoal. Você é nora do Vitor Brecheret. Isso. Onde começa o artista para você e onde começa o sogro? Olha, Brecheret morreu, o meu marido era muito novo, ele tinha 13 anos, então eu não conhecia o Brecheret. Então, quer dizer, como sogro eu não posso dizer. Eu tenho minha sogra, que é uma graça, a Juranda Brecheret, mas como escultor, agora ele faz parte da minha vida, porque quando a gente fundou o Instituto Vitor Brecheret, eu intensifiquei a nossa produção, as exposições. Eu já fiz 2 livros, inclusive o último foi premiado com o Prêmio Jabuti, que chama Brecheret e a Escola de Paris, que é toda essa fase da Europa dele, dos anos 20 e 30. Então ele participa do meu dia a dia, entende? Meu e da minha família. Então até dos meus filhos, dos meus netos. Então ele tá ali como uma pessoa que está sempre ali, um escultor que está sempre ali, entende? Quer dizer, aí eu também não fico... o homem e o artista estão sempre juntos. Não tem como desvinculá-los, né? Para mudar, não dá para separar. Isidor, gostaríamos muito de agradecer sua presença, desejar sucesso nesse trabalho do Vitor Brecheret e que você passe ainda com essa exposição indígena dele por todo o Brasil e para a Europa também. Sucesso no seu trabalho. Obrigada. E o Culto Circuito fica por aqui, mas continua na web e você pode assistir aos programas anteriores do nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Então todos uma boa noite e até semana que vem. Tchau.